Está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Isso é indiscutível. Eu custo acreditar que esta comissão está debatendo aqui o que já foi discutido, debatido e no Supremo Tribunal Federal há 12 anos atrás decidido. Todos são iguais perante a lei. No dia 19 de setembro de 2023, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família começaram a votar projeto de lei 5167 de 2009, cujo relator é o pastor Eurico, do PL de Pernambuco. O projeto de lei tem o objetivo de impedir, proibir, colocar como norma a proibição do casamento homoafetivo. Acompanhe as falas dos parlamentares, os discursos parlamentares deste dia 19. Depois nós vamos conhecer esse projeto e vamos então analisar esse projeto à luz das próprias falas dos parlamentares. O que é a Constituição, o que está na Constituição, a questão religiosa, enfim. É muita coisa aí para a gente ver. Então, acompanhe agora as falas dos parlamentares. Mas não pode pegar essa paixão religiosa, que sequer é unanimidade dentro do cristianismo, e transformar em lei. Isso é arbitrário, isso é violento. É pegar uma doutrina religiosa e não reconhecer o direito do outro diante do Estado. Presidente, pela ordem. Deputada Laura Carneiro, a palavra. Senhor presidente, eu queria lhe fazer um apelo. Tanto eu como outros deputados assinamos o requerimento da audiência pública. Na semana passada, eu nem estava presente, houve um entrevero pessoal entre dois deputados, e eu não vou discutir isso, porque eu acho que isso não é producente, isso passou. A audiência pública para a votação dessa matéria. Eu até brinquei com alguns, eu acho que a gente, pelo voto ali, contando os votos, acho que ele não ganha, mas não ter o direito de discutir a matéria é muito ruim. Quando a gente fala numa casa do povo, quando a gente está falando da democracia. Então, eu conheço Vossa Excelência, sei da sua vontade de que a gente possa avançar nesse tema, né? Então, se Vossa Excelência permitir, minha sugestão é que nós fizéssemos a audiência pública e, imediatamente após a audiência pública, no dia seguinte da audiência pública, é claro, votaríamos a matéria, né? Eu não posso discutir aqui procedimentos, porque eu acho que aí sim a minha sugestão é que, depois disso, aqui devem ter coordenadores, e nas comissões tem coordenadores de bancada. Os coordenadores das comissões fariam uma reunião com Vossa Excelência para estabelecer os procedimentos da votação da matéria. Essa matéria será votada. O que se pede é que a gente tenha a oportunidade de, numa comissão como a nossa, né, e eu já presidi essa comissão, que a gente tenha a chance de ouvir todos os lados, de ouvir 4 de um lado, 4 do outro, sem nenhum problema, sem nenhuma ofensa a ninguém. Não estamos aqui em um campo de guerra. Não sou contra a ninguém. Deixar bem claro aqui para que todos escutem. Tenho vários parentes meus que são homossexuais. Certo? São homossexuais, senhor presidente, nada contra, somos amigos, convivemos e convivo com tantos outros. Agora, o assunto que está em pauta aqui, quanto aos direitos sociais, todos têm seus direitos. Nós estamos trabalhando, o relatório que fizemos aqui foi em cima daquilo que está na letra da Constituição. É em cima disso que vamos discutir. Não vou discutir aqui religiosidade, cristianismo, não é isso não. Se for para discutir isso aqui, a gente tem como discutir muito bem. Nós estamos aqui tratando de legislação. Porque na hora que o STF faz alguma coisa lá que não interessa a A, B ou C, ou a mim mesmo, então eu sou contra. Tá, é invasão de competência. Mas quando faz alguma coisa que é a meu favor, não, eles estão certos, virou lei.
Não, lei quem faz é a Câmara dos Deputados. Por isso estamos aqui, senhor presidente. Obrigado. Nós viemos a esta comissão hoje debater o projeto, a sociedade civil, os movimentos sociais estão aqui. Se Vossa Excelência compreende a importância do debate democrático, da audiência pública para a organização de todos os debates, esta é uma pauta sensível, presidente. Essa é uma pauta que diz sobre o direito de pessoas, sobre se essas pessoas terão direito à família, terão direito ao casamento, se aquelas que casaram serão perseguidas, atacadas, em um país que é recorde na exclusão, na marginalização, na violência, na abijação. Não é comum que as pessoas abandonem as suas coisas para estarem aqui assim que os deputados decidam. Nós precisamos de um tempo, presidente, para organizar. É nobre o vosso gesto. Nós compreendemos que o senhor reconhece a importância da audiência pública para que esse debate seja feito de forma horizontal, de forma democrática, mas é preciso compreender a sensibilidade do tema. Nós não estamos aqui discutindo algo corriqueiro, algo comum. Nós estamos discutindo algo sério, que ainda que se tente dizer que não há nada contra a comunidade LGBTQIA+, o que está colocado na esteira dessa discussão é um ataque a um direito, é um ataque à Constituição, que já foi interpretada assim pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que nós temos direito à família, que nós temos direito ao casamento, que nós temos direito a conviver na sociedade. Esse projeto retrocede tudo isso. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência que leve-se em consideração a necessidade da formulação de uma audiência pública, mas que nos dê mais tempo, que nos dê mais tempo para conversar com a sociedade, que nos dê mais tempo para conversar com os movimentos sociais e garantir que haja, sim, o maior número de pessoas possíveis podendo falar, podendo comparecer a essa audiência. A Bíblia diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz que devemos seguir a paz com todos. Todavia, nós aqui somos regidos pela Constituição Federal e nós sabemos dos direitos, das garantias uns dos outros. E aqui nesse parlamento tem deputados e deputadas com todo tipo de consciência, com todo tipo de defesa de direito. Bom é que a gente conduza esse trabalho da forma ordeira, pacífica que está acontecendo. A proposta de permitir o debate ampliado é importante para todos os lados. Eu tenho a ligeira impressão que o mundo está realmente se transforma, não tem jeito. Os seres humanos viventes decidem. Deus, ele é democrata, cada qual faz o que quer do seu corpo. É claro que a gente sabe que Deus criou homem e mulher e abençoou. Todavia, o que nós estamos vendo no Brasil e com direitos constitucionais, porque no Brasil existe o direito do convívio de homem com homem, mulher com mulher, vem de Grécia, vem de Roma, não é coisa daqui do Brasil. Tá sendo bonzinho demais. Tem audiência pública amanhã? Tem? Ok, vamos assistir. Não tem? Então bota para votar hoje. O pleno deve sair soberano dessa casa. E não pressão. Não adianta lotar os corredores aqui e achar que vai pressionar. Isso aqui não vai mudar o voto de nenhum parlamentar. Pelo contrário, talvez venha até algum parlamentar querendo votar contra o relatório, mas só por causa dessa pressão, acaba sendo o contrário. Então, senhor presidente, o senhor tem toda a prerrogativa, o que eu peço é celeridade. Celeridade para votar algo que eles mesmos julgam tão importante. Obrigado. Então, portanto, presidente, nós não podemos aqui estarmos discutindo uma audiência pública assodada, porque nós precisamos valorizar o instrumento da audiência pública que foi aprovada por unanimidade nesta comissão. Valorizar significa não fazê-la de qualquer jeito, apenas para se acelerar a retirada de um direito que o povo brasileiro não vai permitir que se retire, porque está assegurado na nossa legislação com decisão do próprio Supremo, que interpreta a Constituição. Não cabe a qualquer pessoa aqui
do alto do seu fundamentalismo, tentaram interpretar a Constituição. Quem interpreta a Constituição nesse país é o Supremo, ele já interpretou, e são quase 80 mil casamentos que aconteceram e foram regulamentados, legalizados no Brasil de pessoas homoafetivas. Por isso, presidente, o que nos cabe neste momento é apenas dizer, para se realizar uma audiência pública, ela não pode ser amanhã. Aliás, Vossa Excelência mesmo disse que amanhã nós estaríamos aqui recebendo o ministro da Previdência e que, portanto, não teríamos como organizar a própria audiência. Então, nós estamos aqui dizendo que qualquer proposição tem que partir do pressuposto de fazermos uma audiência que traga a discussão com profundidade. E apenas para concluir, eu digo, se alguém diz que tem parentes que são homossexuais, que respeitam os homossexuais, eu pergunto, porque querem impedir os homossexuais de se casarem. Nós não vamos admitir. O senhor conhece a minha sinceridade e a forma clara como nós fazemos os debates aqui nessa comissão e fora dela. Não é razoável, presidente, que se coloque para votar numa comissão da Câmara dos Deputados de Previdência, Assistência Social, Família, Adolescência. Essa comissão que poderia estar discutindo, por exemplo, 7 milhões de pessoas que aguardam um processo do INSS para o direito à aposentadoria, o direito aos seus benefícios sociais, querer reverter um direito de 12 anos, conquistados com muita luta da comunidade LGBTQIA+. O Supremo, em 2011, reconheceu o casamento homoafetivo com os princípios constitucionais da dignidade, dos direitos civis, da não discriminação, assim como reconheceu o crime de LGBTfobia em 2019, equiparando ao crime de racismo. Um projeto de lei complementar, que, aliás, foi usado projetos meritórios, protocolados antes dessa decisão do Supremo, para fazer um relatório absolutamente das trevas. Mas um projeto de lei complementar não tem autoridade para passar sobre a Constituição Federal. Não tem autoridade para passar sobre 100 mil famílias que existem. Não tem autoridade para passar sobre os direitos civis, porque nós estamos falando do direito às famílias poderem acompanharem a criança nas escolas. Para adoção, nós estamos falando de acompanhamento médico hospitalar, nós estamos falando de direitos civis, nós estamos falando do direito à herança. Nós não estamos falando do casamento religioso, nós estamos falando do direito civil, deputado Fábio Félix, já conquistado pela comunidade LGBTQIA+, no país, depois de décadas de luta e de mobilização. E mesmo assim, eu não generalizo, porque eu acho que quem quer revogar o direito da comunidade LGBTQIA+, são fundamentalistas. Porque, sinceramente, não se pode, e não acho que aconteça na sociedade de uma forma geral, acho que os evangélicos estão preocupados com outros temas, os cristãos estão preocupados com os outros temas, o povo de terreiro está preocupado com outros temas, os espíritas estão preocupados com os outros temas, que não atacar a sua própria população. População de seus fiéis, que está dentro das igrejas, população que está na sociedade, no país que tem mais assassinatos da comunidade trans, por ser trans, do mundo. Então, eu tenho a convicção de que o senhor encaminha uma proposta propondo uma audiência pública em 24 horas. Presidente, nós estamos falando de um direito de 12 anos que uma comissão da Câmara dos Deputados, num projeto claramente inconstitucional, tenta reverter, revogar e dizer que essas famílias não existem. 16 anos. Então, nós estamos... Eu não interrompi ninguém, presidente, eu tenho uns deputados aqui, eu gostaria de encaminhar, à luz da sua proposta, dizer que não é razoável, primeiro, que uma audiência pública seja feita com tão pouco tempo para que os convidados sejam chamados, como foi anunciado e sugerido por vários parlamentares, a companheira Érica Hilton, companheiro pastor Henrique, da bancada do PSOL. Segundo, que não é razoável o senhor pedir uma orientação que não tenha obstrução num projeto que claramente é inconstitucional e não é razoável sequer estar votando. O senhor sabe já da nossa posição em outras comissões, eu tenho tranquilidade para falar, como falamos abertamente em várias votações que fizemos aqui. Mas o problema é que quando uma comissão não se propõe a fazer sequer uma audiência pública para a sociedade civil que está mobilizada, pedindo para ser escutada por Vossa Excelência, está tentando patrolar
aqueles e aquelas que estão aqui na Câmara dos Deputados dizendo sim, queremos ser ouvidos, sim, nossas famílias existem, sim, não passarão ódio sobre os nossos amores, sim, nós queremos direitos, reconhecimento. Então é esse o encaminhamento que eu faço a Vossa Excelência, que faça audiência semana que vem, que não peça contrapartida de obstrução, porque isso tem a ver com mérito e orientação de cada bancada. Vou começar dizendo que o respeito é uma via de mão dupla. Você discordar não significa que você virou um homofóbico, um transfóbico. Discordar não é discriminar. Então, cada um tem seu pensamento. A gente vive numa democracia. Cada um defende aquilo que acredita. E eu, como legislador, através das minhas crenças, o que eu aprendi com a palavra de Deus é que casamento é entre homem e mulher. Pode vaiar, se vocês quiserem. Aí o que eu falo é que o respeito é uma via de mão dupla. Foi falado aqui no STF, o STF não tem poder de legislar. Quem são legisladores somos nós. As pautas da sociedade têm que passar por aqui, pelo parlamento, não pelo STF, que inclusive quer legalizar droga e aborto. Então, voltando ao raciocínio aqui, o STF, a atribuição dele é dizer o que é constitucional ou inconstitucional. Tá muito barulho, presidente. Quer colocar a Bíblia acima da Constituição. Eu não estava falando. Então, você tem todos os seus direitos. Agora, aqui no parlamento, nós vamos votar se casamento é entre homem e mulher ou se casamento entre homem com homem. E eu vou dizer aqui, só para terminar, para embasar aquilo que eu estou defendendo. A palavra de Deus diz, mas olha só a zombaria da palavra de Deus. Então vocês não querem respeito. Vocês respeitem a palavra de Deus. Eu já falei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Deus, pátria, família e liberdade. Presidente, eu quero dizer que, de fato, eu concordo com a audiência pública. Eu acho legítimo uma audiência pública para que seja discutido esse tema. Embora há tantos anos já vem sendo discutido no Brasil, e ainda não teve fim, realmente há muito ainda que se discutir. Mas eu quero aqui também, nesse momento, que seja respeitado a opinião dos representantes da maioria do povo brasileiro. Hoje, presidente, 54% dos brasileiros, eles são contra o casamento homoafetivo. E nós estamos aqui, eu respeito os deputados que estão aqui, que defendem, eles têm todo o direito, é legítimo, foram colocados aqui para defender essa pauta, é legítimo. Mas é legítimo também a nós, deputados que fomos colocados aqui, para estar em defesa da decisão da maioria do povo brasileiro. Se nós fôssemos trazer para dentro dessa comissão hoje representantes dos segmentos que não são favoráveis ao casamento homoafetivo, essa casa realmente aqui não caberia, presidente. Então, hoje só estão aqui, os que cabem aqui. E nós estamos em maioria. Tanto é que se nós fôssemos para o voto hoje, nós já ganharíamos. Se nós formos, então vou mudar, se nós formos para o voto hoje, nós vamos aqui vencer porque nós estamos em maioria. O que nós estamos discutindo é se ainda haverá uma audiência pública ou não, o que é legítimo se discutir. Mas eu quero falar também aqui de duas palavras que eu acho que está havendo uma confusão. Estão confundindo a palavra interpretação com a palavra alteração. Hoje o que há é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, que vem interpretando várias pautas no nosso país. Mas a alteração da nossa Constituição, de fato, ela ainda não ocorreu. O que continua valendo no Brasil é o que está garantido
aqui no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, hoje é o que prevalece no país, senhores. O que hoje os casamentos ocorrem por conta realmente de uma interpretação do Supremo Tribunal Presidencial. Para concluir, deputada. Cadê o tempo? Por favor. Para concluir. Hoje o que ocorre é uma interpretação do Supremo Tribunal e não uma alteração. Então, para que isso ocorra, é necessário que hajam mais representantes aqui no Congresso Nacional que defendam essa pauta, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, para que possam estar aqui e legislar e propor a alteração da Constituição Federal. De outra forma, nós continuamos como está. A nossa Constituição Federal ainda não foi alterada. Obrigada pela fala, presidente. Tenho certeza que o senhor preza pela democracia. Todos nós, quando tomamos posse nessa casa, declaramos que íamos defender a Constituição Federal do Brasil. Então, por isso, eu queria fazer esse apelo a Vossa Excelência, que o senhor marcasse uma audiência pública de forma mais organizada, com mais tempo, para a gente pudesse ouvir a sociedade civil. E aqui eu quero parabenizar toda a comunidade LGBT que veio aqui lutar pelos seus direitos. Também agradecer aqui já foi citado, né, a presença do meu esposo, o pastor Júnior Teste, deputado estadual por Pernambuco, deputado mais votado do estado de Pernambuco, que representa o voto conservador, o voto da família, o voto do que diz a Constituição, que família é homem e mulher. Foi o maior voto do estado de Pernambuco e a gente, de certa forma, relembra isso aqui porque isso revela o que pensa o povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu os seus representantes, está aqui uma grande bancada de homens conservadores, a maioria pastores, pastor Silas, pastor Marco Feliciano, pastor Eurico e as mulheres também aqui que representam esse voto conservador. E a gente está tentando aqui um acordo, né, que até agora não chegamos a nenhuma conclusão. A gente está tentando, conversando, já fazem 3 semanas, e a gente acredita que está sendo uma grande perda de tempo, deputado Fernando. Essa situação aqui da gente ficar o dia inteiro na comissão e não chegar a nenhum consenso. Então, assim, eu gostaria muito de pedir celeridade. A gente tem muitas outras coisas, outros projetos, outras agendas para tratar. Muita votação importante para o Brasil, para os nossos estados. E aí a gente fica nesse debate, nesse bate-boca, nessa situação aqui totalmente improdutiva. Porque uma audiência pública não vai anular a votação de ninguém. Nós já temos os nossos posicionamentos formados aqui. Então, a audiência pública, se ela for feita agora, se ela for feita amanhã, se ela for feita depois, o que o regimento diz é que ela não vai mudar o fato da votação. Então, nós podemos votar esse projeto hoje e a audiência pública aconteceu. Seria até a favor dessa audiência pública, se preciso fosse, para a gente debater. Agora, precisa ser votado. Porque vocês têm medo do voto? Vocês têm medo desse projeto passar aqui nessa comissão? Vocês fazem a audiência pública, votem em outro momento, em outra comissão, fazem pressão lá, mas aqui a maioria do voto é contra o casamento homoafetivo e a gente precisa votar aqui esse projeto hoje. E eu peço, presidente, celeridade nesse procedimento. Obrigada. Deputado Marcos Beltrão com a palavra. Senhor presidente, está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Isso é indiscutível. Eu custo acreditar que esta comissão está debatendo aqui o que já foi discutido e debatido e no Supremo Tribunal Federal, há 12 anos atrás, decidido. Todos são iguais perante a lei. Eu vejo aqui muito debate usando como pano de fundo religião, crença, igreja. Nós não estamos aqui na igreja, estamos no Parlamento Brasileiro para discutir direitos. Eu sou de direita, eu tenho família, sou casado, pai de 3 filhos, eu sou católico atuante,
mas eu defendo o direito igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É como eu disse, não estamos aqui discutindo se a religião A ou B deve prevalecer ou não. Estamos discutindo direitos adquiridos como o que já foi aqui discutido: inclusão ao plano de saúde, herança, divisão de bens, separação, direito sucessório, e o imposto que todos pagam é igual ao de todos. Ninguém paga imposto aqui maior do que ninguém. Todos têm o mesmo direito. E é isso que a gente tem que debater aqui, o direito das pessoas. É isso que a gente tem que debater. Eu vejo aqui, presidente, infelizmente, muito discurso de muita forma machista. Muitas vezes, discursos como se fossem leões. E entre quatro paredes, muitas vezes, esses mesmos leões fazem sussurros de gatinhos, presidente. Só que eles utilizam o argumento bíblico para nos rebater. Ou seja, a Bíblia só serve quando os convém. E quando a gente utiliza a Bíblia, eles dizem para poder utilizar a Constituição. Quando nós lemos a Constituição, que está aqui no parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Eles dizem que não é para recorrer à Constituição, mas recorrer ao STF. Só que utilizar o STF como balizador de justiça, de fato, é ser muito inocente. Até mesmo porque nós estamos vendo o STF usurpar suas competências, inclusive com esses temas. Nós temos agora a equiparação da homofobia como racismo pelo STF, sem passar a tipificação, sem passar aqui pelo Congresso Nacional. Nós temos a própria legalização aí das drogas, até 60 gramas de maconha do porte, sendo considerado não crime, também sem discussão aqui do Congresso Nacional. Ou seja, utilizar desses argumentos como todos são iguais perante a lei, como um argumento balizador, sem utilizar os contextos, como, por exemplo, a isonomia no direito. Você tem ali igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. O que eu estou querendo dizer? De que você não pode dizer que uma criança é igual a um adulto, até mesmo porque há penas diferentes, por exemplo, para crimes. Então, esse argumento cai-se por terra. Agora, o debate com relação ao casamento, eu falo aqui porque eu concordo em discordar. Eu não acredito que uma sociedade saudável seja aquela que todos concordem com a mesma coisa. Eu acredito que nós temos que debater. Então eu vou falar, e talvez para algumas pessoas que têm um entendimento diferente, possam se convencer talvez do contrário. Quando nós olhamos, por exemplo, hoje os direitos civis, já tem vários benefícios de nível de herança, transmissão de bens, propriedades compartilhadas, que já são asseguradas a essa pessoa, independentemente se ela tem relação sexual com uma ou com outro. Utilizar-se do argumento de que ser contrário ao casamento homoafetivo seria ser uma discriminação, é o mesmo que uma pessoa que defende a poligamia dizer que está sendo discriminado porque não dou o direito para ela a tal. E ainda assim a poligamia não é simplesmente juntar ali várias mulheres e fazer o que quiser, são casamentos separados. O que eu estou querendo dizer? De que o casamento, até mesmo pelo direito civil, é uma união entre constituir uma família, um desejo de construir uma família. E qual o sentido do casamento? Espécie, gênero e número, ou seja, somos seres humanos, o gênero masculino e feminino, e o número 2, no número só se sustenta pelo gênero também, que são 2. Esse discurso aqui, esse debate, ele não diz respeito a simplesmente uma vontade de... Diz a respeito... Mais tempo... Eu estou falando pela liderança, senhor presidente, por gentileza. É só contar ali, vai passar. Tem representação, o que eu estou... Tem delegação da liderança? Tem delegação da liderança? Vossa Excelência, eu também quero concordar com ele, no sentido de dizer que a audiência pública é um momento importante. Nós damos voz a todos aqueles especialistas, representantes de segmentos, que desejam falar, que precisam ser ouvidos. Não é correto dizer-se que a audiência pública não vai convencer ninguém, vai. Porque se a gente tem os ouvidos tapados, a voz das pessoas que sofrem, nós ficamos sem condição de exercitar a empatia que o cargo de deputado exige. Eu já mudei de posição muitas vezes nesta casa, como já vi muita gente mudar de posição. Porque o argumento, quando ele é referenciado numa vivência,
ele é capaz de fazer isso com as pessoas que são sensíveis e que são capazes de mudar a sua opinião. Portanto, eu acho importante que a gente possa fazer isso e que possa exercitar a tolerância um com o outro do pensamento. Porque o que está em discussão, na minha concepção, não diz respeito à crença religiosa. Eu também sou católica. E ser católico não quer dizer que tenha que ser de direita. Pode ser católico de esquerda, pode ser católico de centro. Então, não vejo por que essa discussão religiosa tem que fazer parte desse assunto. Este é um assunto que diz respeito aos direitos civis, que diz respeito à sucessão em uma família, que diz respeito ao uso de um plano de saúde, que diz respeito ao direito de herança. Então, nós haveremos de tratar desta forma. Quem acredita diferente, certamente vai usar os seus argumentos, mas há, sim, que prevalecer sempre a ideia de que a lei deve comandar o nosso sentimento em relação a isto. Até porque é por isso que existe a separação da religião do Estado, para que o Estado não tome parte. Já houve um tempo em que o Estado era só católico e os protestantes eram considerados, nos seus casamentos, fora da lei, porque não faziam um casamento sob o rigor do pensamento católico. Então é preciso que nós possamos entender o casamento muçulmano não é igual ao casamento católico, mas na medida em que nós estamos falando da lei, daqueles que fazem um contrato civil, independente da religião de cada um, este contrato civil, ele se sobrepõe na lei que permite ao Estado garantir aos cidadãos o direito à herança, o direito ao uso de um plano de saúde, o direito, portanto, civil que o casamento gera. Não estamos tratando de casamento religioso, mas sim de casamento civil que tem garantias civis para aqueles que o fazem, que fazem esse contrato. E é nessa direção que eu quero dizer que concordo com o acordo, eu vou ter que sair. O meu tempo está dividido, porque somos do mesmo bloco, entre a minha fala e a fala do deputado Isidório, que temos uma amizade de mais de 20 anos, um respeito enorme um pelo outro, mas que temos um pensamento diferente também, muito, muito diferente, há muito tempo. Exatamente. E temos uma amizade de muitos e muitos anos. Não é? Como o senhor, deputado Isidório, talvez tenha uma dor que eu não desejo a ninguém de nós, porque o natural da vida é que nós possamos enterrar os nossos pais e não enterrar os nossos filhos. Eu sei que todo aquele que enterra um filho precocemente permanece o resto da sua vida com o coração partido. E é por isso que eu sou absolutamente solidária a minha vida inteira ao lado desse grande amigo que é o Sargento Isidório. Então, um grande abraço e tenho que me retirar nesse momento. Agora, deixa eu dizer muito claro aqui para Vossa Excelência. Olha, presidente, aqui não é questão de religião, isso é questão de ciência. Outra coisa, não é questão de homossexual, é questão de ativista. Ninguém aqui discrimina ninguém, vou dizer mais. Olha como é que é a reação, provoquei para ver. A reação é sempre essa. Se fosse questão de religião, tinham cuidado lá das marchas que fazem com relação a símbolos religiosos. Então, é preciso de ter aqui uma visão. Nós não estamos votando nada além do que preceitua a Constituição Federal e além do princípio bíblico. No princípio criou Deus o homem e a mulher e ponto. Agora, deixa eu dizer, presidente, dizem que nós temos discurso de ódio. Não temos. Eu vejo o discurso contra a igreja, que eu chamo de bibliofobia, igrejofobia, cristofobia. É o que tem todo dia nesse parlamento e não somos nós que estamos provocando. Então, presidente, o pedido que eu faço a Vossa Excelência, presidente, conheço esse filme de outros momentos. Vamos para a votação. Votar a matéria e resolver o assunto. Obrigado. Todo mundo sabe da minha fala clássica de que
é uma fala, inclusive, universal. Homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina. Mesmo com o direito à fantasia, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher. Mulher, tapando a cocota, se for possível, não será homem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Seu presidente. Pela ordem, presidente. Respeita a fala do parlamento aí, ó. Não, aqui não é polícia. Senhor presidente, eu sugiro que quem não é deputado que está fazendo esse terror aqui atrás seja retirado do plenário. Pela ordem. Pode. Eu já falei. Retirado do plenário. A gente tem uma deputada transexual Eu já falei aqui. Respeitando o direito fantasioso de qualquer homem ou mulher querer fazer o que quiser com o seu corpo, precisamos também do respeito à nossa fé. Nós somos povo religioso, sejamos católicos ou evangélicos, nós cremos, ou umbandista, mas cremos em um Deus que tem uma palavra, nós respeitamos esta palavra. Então, Deus criou naturalmente homem e mulher que é igual a filhos. Não adianta, pode botar 2 homens numa ilha, 2 mulheres na próxima ilha, que você chegando lá vai encontrar a mesma coisa. Coloque-se um homem e uma mulher numa ilha separada, que ao chegar vai encontrar a procriação, vai encontrar a família. Então, homem com homem não procria, mulher com mulher não procria. Essa é a nossa Constituição. Nós não temos nada contra os direitos. Não temos nada. Não Eu já temos falei, nada. deputado Rio. Então, senhor presidente, eu quero pacificar dizendo que sou amigo do povo LGBT que há mais na Bahia e no Brasil onde ando. Respeito todos eles e elas, pois existem. Existem e importam. E eu disse aqui mais cedo que ninguém vai resolver o homossexualismo, ninguém vai resolver nada aqui, porque foi Deus que criou tudo, e quando ele criou o mundo, ele permitiu tudo, e nós não podemos sair querendo fazer chacina de ninguém, nem prejudicando ninguém. Concordo, inclusive, com o entendimento do STF em algumas coisas, quando entende que se um homem com homem está vivendo, uma mulher com mulher está vivendo, naturalmente, e um depende do outro, não podem ficar prejudicados nos seus planos de saúde, nas suas sucessões, não podem estarem prejudicados nas suas heranças, porque afinal de contas existem, são pagadores de impostos, têm CPS e são cidadãos de direito. Todavia, o que eu tenho dito é que nós não podemos abrir mão da nossa fé, da palavra de Deus, que é muito clara e uma palavra lida por 90% do povo brasileiro, é religioso, é cristão, e nós não estamos aqui para abandonar a nossa fé por conta de nada. E olhe que eu sou um homem que votei em Lula, que votei em Jerônimo, votaria de novo, voto muitas vezes com esquerda e seja direita, a depender do projeto, como eu percebo que esse projeto de esquerda é o que mais se aproxima do povo pobre, carente, negros, brancos, carentes, e eu não posso abrir mão disso e aceitar mentira, como do tipo que estava aí, violência, arminha, o que estava aí de violência e muitas coisas que eu não concordo. Portanto, quero dizer a todo mundo gay, a toda lésbica, que a todo cidadão, que a minha fé, ela não pode ser negada. Eu vi aqui muita intolerância, muito desrespeito. Toda vez que se falou no cristianismo, que se falou na palavra de Deus, nesta palavra que é fiel, nós fomos zombados. E isso sim, sem intolerância religiosa. Mas essa palavra diz que criou Deus homem à sua imagem, criou Deus homem e mulher e abençoou e disse-lhe, determinou, frutificai, multiplicai, enchei a terra.
homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. Respeitamos os seus convívios, mas eles também precisam, de igual maneira, respeitar a nossa fé. Então, aqui não pode essa comissão recepcionar intolerância de lado nenhum. Nem tolerância homofóbica de ninguém, nem tolerância religiosa. Repito, tenho dentro da minha casa, no meio de 1.318 pessoas, tenho 12 mulheres lésbicas, 14 agora, mulher lésbica, tenho lá 36 homens gays que me conhecem, sabem da minha posição. Então, uma coisa é abrir mão da minha fé, outra coisa é respeitar os convívios harmoniosos. E conheço vários conjuntos de união, de homem com homem, mulher com mulher, e que nos respeitam. Então, quero dizer a esta casa que, colocado 2 homens numa ilha, 2 mulheres na outra, nada vai acontecer. Colocando homem e mulher, que é igual a filho, continuaremos multiplicando a terra. Nesse país defende-se macaco. Nesse país, e é para defender, defende-se tartaruga, defende-se baleias. E quem vai defender a manutenção da espécie? Quem vai defender a manutenção do ser humano? Então, dar direito a quem fez a fantasia é para dar. É uma fantasia, é um direito constitucional. Se o homem se acha mulher, se a mulher se acha homem e não conhece a palavra de Deus, nós temos a obrigação de respeitar cada um. Agora, o que nós não podemos é querer transformar em regra o que tem de ser exceção e que vem de Roma, vem de Grécia. Então, não tem jeito. A família é constituída por Deus. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher. Quando Deus viu o homem só, disse: não é bom o homem ficar só, dar-lhe-ei uma ajudadora. Ajudadora no feminino. Então, homem com homem, eu aprendi até com meu pai, com minha mãe, que vira lobisomem. Mulher com mulher vira jacaré. E hoje respeito todo esse convívio, porque existem, têm direito e pertencem à nossa sociedade. Muito obrigado. Nós temos a segura a palavra ao deputado Pastor Henrique pelo prazo regimental de 8 minutos, pela liderança do governo. Senhor presidente, eu quero mais uma vez me colocar em defesa da diversidade, do Estado laico, dos direitos humanos, da igualdade de direitos. E veja, se as pessoas, por uma determinada concepção religiosa, e aqui eu quero dizer textualmente, há diversidade de perspectivas e interpretações dentro do cristianismo. Inclusive o próprio protestantismo, de onde historicamente deriva o campo evangélico, o protestantismo nasce como direito de minoria, reivindicando a separação entre Estado e Igreja. Essa é a origem do próprio protestantismo. Então, há diversidade dentro do cristianismo. Ninguém pode falar em nome da totalidade do cristianismo. Existem milhares de LGBTs que amam o Evangelho, amam Jesus e amam quem são. É importante dizer isso. Esse discurso não monopoliza o cristianismo. Mas vamos pensar o seguinte aqui juntos. Se a pessoa pensa dessa forma e crê dessa forma, dentro de uma dinâmica do Estado laico e da democracia, qual é o sentido de pegar isso e, por meio do Estado e da regulação jurídica, impor isso ao conjunto da população? Isso é violento, isso é arbitrário. Se quer pensar desse jeito, pensa. Se quer crer desse jeito, crê. Mas não pode pegar isso e utilizar o Estado para, por meio da lei, negar o direito do outro. Isso é completamente contrário à lógica do Estado laico. O Estado laico pressupõe liberdade religiosa, diversidade religiosa e o respeito à não crença religiosa. A pessoa pode até crer assim, mas entre o que ela crê e a Constituição, entre o que ela crê e o Código Civil, entre o que ela crê e o direito que as outras pessoas têm, há uma diferença. Quer crer dessa forma, creia, eu lamento. Mas não pode pegar essa paixão religiosa, que sequer é unanimidade dentro do cristianismo, e transformar em lei. Isso é arbitrário, isso é violento.
é pegar uma doutrina religiosa e não reconhecer o direito do outro diante do Estado. Se a igreja não concorda, se uma determinada igreja, porque não são todas, não concorda, é só não celebrar. Mas o Estado não pode ser a extensão da igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? De negar o direito ao outro. Então, para mim, basta a Constituição, com princípios fundamentais, para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanhei várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado. O que se constrói é um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só que mais importante é o texto isolado do que a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? 1 marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? 1 marido, 8 esposas mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? 1 marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então, apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento? Está em Deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer, e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada, porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura. Já pegaram um texto bíblico para colocar a mulher na fogueira da Inquisição. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Texto fora de contexto vira pretexto para gente mais apegada ao dogma do que à dignidade humana. Daí fica um moralismo decadente, frio, antipático, hipócrita, escondendo as suas próprias contradições. Mas eu insisto, só estou falando isso porque esse projeto é de fanatismo religioso. E eu quero fazer um contraponto também religioso. Porque a Bíblia pode ser usada para oprimir, mas também pode ser interpretada para amar e acolher. Mas eu concluo, nada disso é necessário. Porque a gente poderia fazer um debate teológico nas nossas igrejas.
A questão é que isso aqui é Brasil. Tem pluralidade religiosa, tem diferentes religiões, tem a não crença religiosa. E não faz nenhum sentido pegar uma doutrina religiosa e usar o Estado, se sobrepondo à Constituição, para regular a vida e o corpo das pessoas. Portanto, do ponto de vista da democracia, viva a liberdade e a diversidade. Do ponto de vista da teologia, eu não compactuo com uma leitura decadente de textos bíblicos descontextualizados, alimentando ódio contra LGBTs. Basta a Constituição, basta o respeito, basta o amor ao próximo, é justa toda forma de amar. Eu vivi e ouvi para ouvir o nobre deputado que me antecedeu. Sua Vossa Excelência tem uma Constituição aí, deputado? Então, depois eu convido Vossa Excelência para ler o preâmbulo da Constituição. Vossa Excelência, como presidente, não pode se posicionar sobre as matérias. O parágrafo 3º. Vossa Excelência não depois pode se posicionar sobre as Vossa Excelência leia matérias. também o artigo 5º e o inciso Vossa do 6 Excelência não pode se ao 8. posicionar sobre as matérias. Sequência Está na presidência. da leitura, agora para dar... Encerra essa presente reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O objetivo dessa conversa é falar de direitos, é falar de sociedade, cidadania plena. Então eu vou tentar trazer para vocês como esse projeto mostra o desvio de finalidade parlamentar. Então, vai ser uma série, com certeza, porque vai ser longo. São muitas questões que nós temos de abordar para entender por que desse desvio. O que significa ser parlamentar? O que significa ser vereador, deputado, senador, presidente? O que significa isso? Para que existe Congresso? Para que existe o Legislativo, o Judiciário, o Executivo? Então, não dá mais para a gente conviver com pessoas que votam, que colocam pessoas em Congresso, que tornam pessoas, deputado, senador, vereador, e que chega lá, legisla em causa própria, legisla em causa corporativa, defende interesses particulares, corporativos. É isso que a gente tem que entender. Nós não vamos entender se você realmente quer exercer sua cidadania. Lembra o seguinte: se você tem uma família, se você mora ao lado de pessoas, né? Se você tem vizinhos, se você trabalha e tem colegas de trabalho, se você faz compras, entra numa loja, se você precisa de um hospital, pensa tudo isso nas relações sociais antes de apoiar pessoas que eu aqui vou colocar como pastor Eurico. Agora, então, vamos começar pelo projeto. O projeto dele é o seguinte: altera o artigo 1521 da Lei
número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. O projeto dele é o seguinte: artigo 1º. Esta lei altera a redação do artigo 1521 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil. Artigo 2º. O artigo 1521 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. Esta lei entrará em vigor na data da publicação. Qual é o impacto de uma lei sobre a vida pessoal de uma pessoa? Toda lei causa impacto. E a lei, ela deve existir para quê? Para normatizar a vida em sociedade. A lei deve existir para garantir direitos e deveres. Agora, qual é a justificativa desse pastor Eurico para esse projeto? Este projeto deseja aclarar de uma vez por todas a situação de direitos de pessoas do mesmo sexo em relação à família e ao casamento. Queremos deixar bem claro que não existe de nossa parte a intenção de discriminar ou violar direitos materiais de qualquer pessoa, pois esta atitude viria a chocar-se aos valores cristãos dos autores e seria uma negativa, mas ao mesmo tempo temos que sair em defesa desses mesmos valores para manter a coerência de atitude e respeito à vontade do povo que nos elegeu. Aí, pastor Eurico já está dizendo, né? Amém ao grupo que o elegeu, não à sociedade para a qual ele deve servir. Eu não vou ler tudo, vou ler só as partes, depois eu vou deixar na descrição para vocês lerem, né, com calma todo o projeto. Independente de qualquer credo, buscando os registros da história da humanidade, verifica-se que nenhuma sociedade subsiste ou subsistiu sem a célula máter denominada família. Por outro lado, todas as sociedades que foram extintas o foram devido à perda dos valores morais e familiares. Suposições, né? O desconhecimento da história faz com que pessoas tragam esse tipo de justificativa sem base alguma. O Brasil, desde sua Constituição e como nação cristã, aí ele já desconsidera o Estado laico, embora obedeça ao princípio da laicidade, o Brasil, desde sua Constituição e como nação cristã, embora obedeça ao princípio da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrentes da cultura de seu povo e do direito natural. Nesse sentido, a dispor sobre a família, estatui a Carta Magna. Artigo 226. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O texto constitucional deixa claro que a família surge essencialmente pelo casamento. Quando a Constituição remete à lei a competência para dispor sobre os efeitos civis do casamento religioso, por simples hermenêutica, resta claro que a própria Constituição mitiga a tese do Estado laico. Ante as referências constitucionais supracitadas, não pode haver outro entendimento senão no sentido de que família é a união entre homem e mulher. Assim, qualquer diploma legal que dê tratamento referente à entidade familiar está eivado de inconstitucionalidade e deve ser banido do ornamento jurídico pátrio. Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, dedicou o livro 4º ao direito da família e, dentre vários dispositivos, diz: artigo 1514, o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. E assim vai, e sempre citando o homem e a mulher. Trata-se de dispositivos cristalinos, mas esta proposição visa a colocar o texto legal, artigo 1521, em proximidade hermenêutica com a Constituição. Feita a defesa constitucional e legal, passamos a fazer a defesa dos valores cristãos, uma vez que os autores representam o segmento católico e evangélico, respectivamente. Cremos firmemente que Deus nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. No mundo de hoje, como no passado, as famílias são alvo daqueles que lutam contra os valores cristãos. O propósito básico de Deus para a família está descrito na Bíblia. A família começa com o casamento. Quando Deus criou a humanidade, Ele revelou seu plano básico para o casamento. E assim vai. Finalmente, elencamos alguns fortes argumentos sociais e de direitos humanos entre os expostos pelo Instituto Valenciano de Fertilidade, Sexualidade e Relações Familiares, que publicou em 4 de agosto de 2008 13 razões que mostram os prejuízos dos casamentos gays. Por fim, depois de ele elencar esses 11 itens contra o casamento homossexual, ele coloca o seguinte: não se tema que a aprovação desta proposição vá obstar direitos de homossexuais relacionados a pensões, patrimônio construído em comum e sucessões. O mesmo Código Civil, a partir do artigo 421 e do artigo 1784 de sucessões, dispõe com suficiência para garantir direitos de partilha e outros derivados de avenças celebradas entre as pessoas, sem exceção das que convivam em relacionamento homossexual. Assim, esse projeto, sem discriminação
ou depressão de direitos resgata na lei os valores espirituais e verdadeiros do povo brasileiro e temos a certeza que os nobres pares o aprovarão, pois aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo e também é atentar contra a existência da própria espécie humana. Isso foi em 2009, esse projeto é de 2009 e agora foi retirado da gaveta e está sendo colocado para votação. Só tem um adendo. Em 2011, o STF garantiu o casamento civil entre o casamento homoafetivo. Então, esse projeto desconsidera uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu vou falar agora é sobre a Constituição. Na Constituição de 1988, existem 4 cláusulas pétreas. O que é isso? É um dispositivo constitucional que não pode ser alterado, nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas em seu artigo 60, parágrafo 4º, e são elas: forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Então, os direitos e garantias individuais não podem ser mudados, violados. E as cláusulas pétreas, elas se sobrepõem a qualquer outro artigo constitucional. E assim, nesse entendimento, entendo que em relação a direitos não há minorias ou maiorias. Cada indivíduo nascido no Brasil adquire em seu nascimento a cidadania instituída na Constituição Federal. Se houver somente um indivíduo, sua integridade emocional, psicológica, física, social, política e econômica deve ser garantida. Esse é o primeiro ponto. Todo indivíduo nascido neste território tem que ter sua cidadania plena garantida. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Vamos ao artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Qualquer outras formas de discriminação. Então, guarde bem, esse item é aqui, 4º, inciso 4º. Depois, vamos ao título 2 dos direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. No artigo 5º, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes:
1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Até aqui, nós vimos a cláusula pétrea, que se sobrepõe a qualquer artigo constitucional, que são os direitos individuais. Vimos que é objetivo fundamental da República Federativa promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação. E aí, você me pergunta, tá bom, Sônia, mas por que não existe no texto constitucional a população LGBT? Por que a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, 88, não inseriu a questão LGBT no texto constitucional? A socióloga, professora doutora em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a doutora Maria Clara Brito Gama, ela publicou pela Revista Brasileira de Estudos de Homocultura a pesquisa O Movimento Homossexual Brasileiro na Assembleia Nacional Constituinte, 1987 e 1988. E o que ela traz para a gente de importante?